Olá, eu me chamo Marta Pereira, sou uma mulher branca de cabelos castanhos e longos, tenho olhos castanhos, estou portando óculos de grau, brincos dourados, camisa preta com blazer azul claro por cima. Ao fundo, aparece uma parede bege clara com 3 quadros instalados e uma varanda com umas plantas. Esse trabalho, intitulado Pandemia e Ensino Remoto, a defasagem da aprendizagem de matemática no ensino médio, foi elaborado por mim, pelo colega Marco Aurélio da Cruz Gouveia e pela professora doutora Sandra Lúcia Ferreira. Nós três estamos vinculados ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. Este trabalho objetiva apresentar os impactos da pandemia na educação básica, propondo uma investigação exploratória, descritiva e analítica do contexto educacional, tendo como base os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, SARESP. Para esse objetivo, a apresentação vai contar com uma parte introdutória, expondo as principais respostas educacionais ao enfrentamento da pandemia, os impactos do contexto sobre a aprendizagem, o cenário de retomada às aulas presenciais, para, por fim, apresentar como esses efeitos impactaram nos resultados do SARESP. Esses gráficos apresentam as estratégias educacionais adotadas pelos países da América Latina e Caribe, de acordo com um estudo realizado pela Unesco em 2021. O gráfico da esquerda nos mostra que, apesar da massificação do uso doméstico das tecnologias digitais, o sistema educacional precisou apresentar outras respostas além das aulas online, uma vez que, para o uso escolar, elas revelaram algumas dificuldades de aplicação, seja por falta de equipamentos adequados, como computadores e internet, ou seja por carência de traquejo com o uso quando aplicadas à finalidade educacional. Isso acontece tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos e famílias. Por isso, a necessidade de ampliação para as outras estratégias, como rádio, TV e materiais impressos. O gráfico da direita é muito interessante porque agrupa as estratégias educacionais de enfrentamento de acordo com a renda per capita da população. As barras em azul claro representam a renda inferior, as laranjas a renda média e as verdes a renda mais alta da população. Podemos observar que a transmissão das aulas via rádio foi das opções menos adotadas pelas 3 categorias de renda, e as aulas online e materiais impressos foram as mais bem distribuídas por todas as faixas de renda. Nesse sentido, o gráfico nos permite expor um indício de que quanto menor a renda da população, maior a importância de se diversificar as estratégias educacionais para abranger o maior número de educandos possível. Por exemplo, as aulas online nas populações com renda per capita mais baixa foram bem menos adotadas do que quando comparadas às de renda maior, que possuem mais condições de ter disponibilidade de recursos tecnológicos e também domínio técnico para utilizá-los com a finalidade educacional. Aqui eu trago dados do Instituto Península sobre o nível de aprendizado dos alunos na visão dos professores durante o isolamento. Nas redes públicas de ensino, mais de 70% dos alunos tiveram aprendizado classificado como abaixo do esperado. Embora a rede privada também tenha sido impactada por esse fenômeno, pelas condições do ensino remoto, os alunos tiveram um desempenho um pouco melhor quando comparado aos alunos do ensino público. Aqui eu exponho um pouco do cenário de retomada das aulas presenciais e os principais aspectos que emergem deste contexto. O retorno foi bastante ensaiado e discutido em alguns momentos ao longo da pandemia, mas associar as demandas pedagógicas, estruturais e sanitárias foi um exercício de fato muito complexo. Alguns debates nacionais emergem desse contexto, de grande ansiedade e incerteza sobre o ato do fazer educação escolar. Primeiro, a reflexão e balanço sobre a instrumentalização tecnológica na educação básica. Como se deu a postura docente nesse contexto e como essa postura tangenciou a sua prática. Além disso, a abertura para novas possibilidades de uso de recursos tecnológicos como ferramentas de trabalho docente na educação básica anuncia um cenário de ansiedade e desarranjos dessas práticas. Essa aproximação da escola com a realidade dos seus alunos nesse período evidenciou situações pouco antes atingidas e que influenciam diretamente na qualidade da aprendizagem, evidenciando a necessidade de se rever a postura e o real objetivo do papel da escola na edificação de um cidadão, não apenas para ser um receptor de conteúdos, mas de fato um pouco mais preparado para lidar com a complexidade do mundo real.
A crise da Covid agudizou os problemas estruturais de classe. As desigualdades sociais foram destacadas neste contexto, desafiando o sistema educacional a mitigar esses impactos que interferem diretamente na qualidade da aprendizagem. Soma-se a isso a crise econômica derivada da pandemia, que aponta para uma pressão ainda maior sobre as classes menos favorecidas, assinalando para a necessidade de se criar estratégias e possibilidades de melhoria no sistema educacional público, o que é crucial na luta contra as desigualdades. O cenário vindouro ainda é uma especulação, no entanto, as experiências importantes desse processo já são possíveis de serem aproveitadas, como, por exemplo, a necessidade de se repensar estratégias de conexão aluno, escola, família, para aproximar a educação das questões reais, dos entes envolvidos nesse processo de formação, que diretamente também interferem na condição de aprendizagem. Como se dará o processo de reformulação e de proposição de políticas públicas sociais e planos de ações para mitigar os prejuízos educacionais que foram intensificados com a pandemia é também um fator que compõe esse cenário. A escola esteve à margem da elaboração de estratégias de enfrentamento, apesar de estar na linha de frente dos problemas e da implementação das ações. Tudo isso forma uma espécie de caldo cultural de acenos e reflexões em que a educação escolar está imersa. E o indicador que melhor retrata esses impactos e o efeito do contexto diretamente no desempenho escolar é o nível de proficiência. Em São Paulo, podemos enxergar essas informações tomando como base o SARESP, que é uma avaliação anual aplicada pela Secretaria de Estado de Educação aos alunos do último ano de cada ciclo, que tem seus conhecimentos avaliados por meio de provas com questões de língua portuguesa e matemática. Ao término do ensino médio, 96,6% dos alunos da rede estadual apresentaram desempenho abaixo da classificação adequado em matemática. A nota média desse ciclo foi de 264,2, pontuação abaixo da obtida em 2010, quando se iniciou a série histórica. Comparativamente a 2019, a variação foi de queda de 4,8%, sendo essa a maior variação negativa da série histórica de 10 anos. Os resultados assinalam que, em termos práticos, o estudante da terceira série do ensino médio terminou o ciclo com proficiência em matemática equivalente à de um estudante do 7º ano do ensino fundamental, ou seja, uma defasagem de quase 6 anos. Esses dados requererão uma compreensão mais detalhada sobre os fatos e a interferência do contexto no desempenho escolar e as respostas do sistema educacional sobre a urgência de operações estratégicas para a recuperação de conteúdos disciplinares. Nas considerações finais, eu trago as principais conclusões sobre as influências do contexto pandêmico no nível e na qualidade da aprendizagem. Os dados do SARESP 2021 confirmaram as previsões de prejuízo sobre o desempenho escolar no ensino básico. Outro ponto é que a escola se aproximou mais da realidade dos seus alunos na pandemia e evidenciou situações pouco antes atingidas e que influenciam diretamente na qualidade da aprendizagem. O distanciamento existente entre a escola e as secretarias de educação dificulta a implementação de um plano de ações mais assertivo para a recuperação dos prejuízos educacionais, já que na esfera pública parece ser a recuperação curricular o único foco. A crise da Covid agudizou os problemas estruturais de classe, desafiando o sistema educacional a mitigar tais impactos, que interferem diretamente na qualidade do aprendizado. Soma-se a isso a crise econômica derivada da pandemia, que aponta para uma pressão ainda maior sobre as classes menos favorecidas, assinalando para a necessidade de se criar estratégias e possibilidades de melhoria no sistema educacional público, o que é crucial na luta contra as desigualdades. As experiências importantes desse processo já são possíveis de serem aproveitadas, como, por exemplo, a necessidade de se repensar estratégias de conexão aluno, escola, família, para aproximar a educação das questões reais dos entes envolvidos no processo de formação do cidadão. A ausência de um plano de ações ordenado está impedindo o monitoramento e as avaliações para a consolidação de aprendizagem do vivido, visando o agir planejado em situações semelhantes no futuro, que vão certamente exigir profissionais mais qualificados para conduzir o seu enfrentamento. Finalizo com uma frase de Moscovici importante para reflexões, sobretudo nesses momentos de crise que estamos vivenciando. Trata-se de compreender não mais a tradição, mas a inovação. Não mais uma vida social já feita, mas uma vida social em vias de se fazer.
Deixe também meus agradecimentos e e-mail para caso queiram complementar as informações aqui apresentadas. Aqui seguem então as principais referências utilizadas para construir essa apresentação.